tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta sexta-feira, quase concluindo mais uma semana, 28ª semana do tempo comum. Comece o seu dia reverberando em ti, Deus, colocando sua consciência na sua respiração. A respiração consciente nos tira do tédio, da ansiedade, da depressão. Basta respirar consciente. É o segredo para a nossa paz interior. Por isso, inspire. E acolha em ti esta presença que transforma e que nos dá vida sempre mais. Meditemos o texto de hoje, mais uma vez é Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos o que deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos nos últimos dias as advertências de Jesus nos famosos ai de vós, onde se dirigia justamente aos fariseus e aos mestres da lei. E Jesus os advertia pela hipocrisia em que estes exibiam. Mostravam uma aparência religiosa, uma aparência de homens orantes, contritos com Deus. Mas Jesus dizia que eram parecidos com sepulcros, em que os homens pisam sobre. Ou seja, por dentro, por fora parece belo, mas por dentro estão apodrecidos. E aí então Jesus hoje, junto à multidão que ali estava, Jesus se volta aos discípulos em primeiro lugar. E primeiro ele diz para que esses não imitem os fariseus, os mestres da lei. Porque diz ele, o que está escondido será revelado. O que é dito no oculto será conhecido. O que é dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que é pronunciado ao pé do ouvido será escutado sobre os telhados. Ou seja, não podemos e não pensemos diante de Deus nos esconder. Não, Deus não é aquele que está nos vigiando e nos castigando por atos falhos nossos. Não, Deus nos corrige, mas Deus nos corrige no amor, como fizera com o filho pródigo e tantas outras manifestações em que Jesus nos mostra e nos ensina nos textos sagrados do Evangelho. E aí então Jesus diz, faz mais uma vez uma advertência.
Não devemos temer aqueles que matam o corpo, aqueles que perseguem a igreja de Deus, os profetas, os discípulos dele, do passado e de hoje. Mas devemos temer aquele que é capaz de matar e lançar na escuridão. Claro que aqui Jesus está chamando de forma muito veemente a conversão. O objetivo de Jesus não é botar medo nas pessoas, mas é nos chamar à conversão, a uma mudança interior, mudança de vida. É isso que importa a Jesus. É isso que ele nos pede neste santo evangelho. E aí ele vai dizer o quanto nos conhece, o quanto nos ama, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Mais uma vez, não é porque Deus seja um Deus controlador sobre a nossa vida, não. É porque o seu amor é tão intenso para conosco, que ele nos conhece a partir das nossas entranhas, nos conhece inteiramente. E o nosso papel que nos pede Jesus é que deixemos que sim, ele venha residir, fazer morada dentro de nós. E esta mudança acontecer a partir de dentro, desse movimento que nós fazemos para dentro, e não viver simplesmente para o mundo, porque ele nos ama por inteiro, não nos esquece. Aquele pardal que é vendido e que Deus não o esquece, continua amando, cuidando e zelando. Busquemos, amados e amadas, a viver intensamente a nossa fé, não para aparecer, não para recebermos aplauso das pessoas, mas para viver com dignidade na presença de Deus, especialmente nos autotrabalhando, vencendo todas as barreiras que nos impedem de acessar a Deus. E assim, com certeza, seremos grandes aos olhos do Mestre. Façamos isto, e Deus está sempre de braços abertos para nos acolher e nos amar. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.